E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, este vídeo aqui para conversarmos um pouco sobre toda essa situação vivida no planeta, quando o discurso do Vladimir Putin ganha uma repercussão impactante e, paralelamente, está sendo realizada a 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, e muitos discursos, incluindo aí o do presidente da União Africana e presidente de Senegal, Macky Sall, e também do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ganharam repercussão porque eles divergiram, de certa forma, daquilo que foi dito por exemplo, Emmanuel Macron, da França, e também um pouco pelo Recep Erdogan, da Turquia. Então, os discursos constituem até aqui, nas Nações Unidas, uma guerra de narrativas, uma tentativa de transferir culpa de um lado para o outro. E sabemos que o que chamam de invasão russa na Ucrânia, na verdade, está sendo revelado a cada dia como uma guerra da NATO contra a Rússia em solo ucraniano. E as palavras de Putin hoje foram de preparação ao povo russo de que a Rússia irá ficar maior. Uma clara negação daquilo que vem sendo difundido pela imprensa ocidental sobre reconquista de território por parte da Ucrânia. Então, quando parte da Ucrânia irá realizar, entre os dias 23 deste mês e 27 desse mês, referendos para que possam fazer parte do território russo, isso é a pior resposta que os povos ocidentais poderiam receber diante da mentira em que vem sendo jogado por uma imprensa altamente corrupta, altamente comprometida com a propaganda da NATO. Então, observe que a eleição, que é uma grande arma da democracia na visão do Ocidente, que foi usada até aqui historicamente para derrubar governos, para justificar transição, muitas vezes à força, para impor fantoches que atendam interesses ocidentais, ela é utilizada pela Rússia para legitimar a vontade dos povos dessas autoproclamadas repúblicas como agora parte do território russo. Uma outra coisa que a imprensa mentiu para a sociedade ocidental é que o Vladimir Putin iria declarar guerra ou iria declarar prontidão total da Rússia em relação às operações realizadas na Ucrânia. E o Vladimir Putin somente manteve o estatuto de operação especial e uma prontidão parcial, exatamente porque ele disse que querem destruir a Rússia. Ou seja, a partir do dia 27, quando terminam as eleições que são feitas para a decisão em forma de plebiscito ou referendo, como queira, sobre a adesão das províncias novas à Rússia, tirando esse território da Ucrânia, esse tipo de ação consolida o território russo como maior para o povo russo através do discurso de Vladimir Putin, sem a necessidade de declarar uma guerra. Com isso, qualquer ataque a esse território que será anexado à Rússia passará a ser visto pela Rússia como um ataque à Rússia. E o povo russo foi preparado, nas palavras do seu próprio presidente Vladimir Putin, para que as ações militares que poderão vir a ocorrer a partir do final do referendo e o anúncio de que certamente dará uma vitória esmagadora de adesão à Rússia, a Rússia está maior e a Rússia terá que defender mais e melhor
o seu território e mais pessoas. A Rússia, segundo essa interpretação que o Putin incute na cabeça do povo russo, ganhou novos irmãos, que são os irmãos dessas autoproclamadas províncias independentistas. Então, observe que no discurso de Macron ontem, na Assembleia Geral das Nações Unidas, ele diz que manterá um diálogo com a Rússia, mas ele também diz que a Rússia está ferindo os acordos internacionais, ou seja, ele tenta agradar os dois lados, e esse discurso dual, que foi muito comum historicamente, ele já não cabe mais na sociedade atual, onde todos os povos estão interligados, a comunicação é direta entre as pessoas, sem precisar de intermediários, e o Macron perdeu ali a oportunidade de se colocar como um elo de diálogo, porque não haverá solução do problema sem o recuo da NATO, sem uma conversa franca com a Rússia, para que possa ser consolidada a paz. Portanto, esse vídeo aqui tem como objetivo deixar claro que tudo que foi colocado, em primeiro lugar, ontem, pelas Nações Unidas, como de grande preocupação, e que o Bolsonaro, de certa forma, contemplou no seu discurso, falando sobre energia limpa, sobre produção de alimento, sobre a queima de combustíveis fósseis e também de madeira por parte, sobretudo aqui na Europa, dos europeus, da Europa Ocidental. Isso tudo que o Bolsonaro falou não é campanha política, como a imprensa brasileira e até parte da imprensa internacional tenta reduzir. Então, é importante que o discurso do presidente de Senegal e também secretário-geral, da União Africana, o Macky Sall, que eu não tenho nenhum apreço por ele, diga-se de passagem, tenho até uma certa rejeição, porque ele contribuiu decisivamente para o caos na Guiné-Bissau, apoiando esse governo que chegou ao poder através de um golpe com o apoio militar da União Africana, através do braço que é a CEDEAO naquela região. Então, o Macky Sall teve participação ativa naquele processo e por isso eu tenho bastante resistência a aceitá-lo como uma pessoa séria. No entanto, quando ele diz que as Nações Unidas e o Ocidente tentam de forma quase que impositiva influenciar para que os países africanos passem a aderir a uma agenda russofóbica, ele está corretíssimo. Então, a minha análise ela tem que ser feita, e por isso eu convoco você a fazer o mesmo, de forma desapaixonada. Eu não sou bolsonarista, mas negar que o Brasil é um grande produtor de alimentos é ser cego por uma política doméstica. Negar que o Brasil produz energia limpa é não conhecer o próprio país. Né? Então, tudo isso que foi colocado na Assembleia Geral das Nações Unidas ontem, e que certamente o Joe Biden, que teria que fazer o discurso ontem, mas justificando o deslocamento que teve que fazer para o sepultamento da rainha Elizabeth II, ele somente poderá fazê-lo hoje. O discurso de Biden certamente será belicista contra a Rússia, irá prometer mais armas e apoio à Ucrânia, tudo aquilo que nós já conhecemos. Não é? Então, com isso, nós veremos, mais uma vez, nas Nações Unidas, um festival de discursos que tentam jogar para a plateia, através da repercussão na imprensa, uma narrativa que favoreça a este, desfavoreça aquele e vice-versa. Portanto, não teremos nada de concreto nessa Assembleia Geral das Nações Unidas, além do habitual chororô de uma parte e da cautela de outra parte. Por outro lado, voltando aqui ao discurso de Vladimir Putin, ele falou muito claramente ao povo russo que a Rússia possui armas de destruição em massa, ou seja, armas nucleares. Este aviso que ele reforça e ainda reforçou, dizendo que não está falando aquilo como um blefe, não está para brincadeira quando ele fala sobre armas nucleares, é
um aviso ao povo russo de que poderá vir a utilizar esse tipo de arma, se for necessário, para que a integridade do povo e do território russo e também das soberanias russa e da população russa popular, não é? A soberania popular e a soberania territorial russa sejam salvaguardados. Se houver alguma ameaça a essas soberanias, a Rússia, nas palavras do próprio Vladimir Putin, irá se utilizar das armas que possui, e são armas muito poderosas que sequer foram cogitadas até aqui, e isso poderá provocar uma hecatombe nuclear sem precedentes e com um risco de extinção do planeta como o conhecemos hoje. Bem, eu não quero ser dramático e não quero encerrar este vídeo aqui dizendo que eu acredito que cheguem a esse extremo. Tanto a NATO como a Rússia precisam esfriar as cabeças e dialogar. Vejo a China como um intermediário interessante, vejo o Brasil como um intermediário interessante e vejo os países africanos representados pela União Africana como intermediários ou intermediária, no caso da União Africana, para que esse diálogo, que é inevitável e indispensável, possa se dar. Eu faço também aqui um alerta para que você que lê exclusivamente a imprensa ou assiste, acompanha a imprensa tradicional, que cobre os acontecimentos na Ucrânia apenas sob a ótica dos interesses da NATO, você tem um pouco de cuidado para não se deixar levar pelo ódio aos russos, porque isso é xenofobia, é russofobia, é uma xenofobia, e vai reduzir a sua capacidade de interpretação do que realmente está acontecendo. E também faço um alerta para que você compare aquilo que foi publicado recentemente sobre conquista ucraniana nos territórios e agora a realização de referendos para que a Rússia fique maior. Então, quem é que está ganhando, quem está perdendo, faça a sua reflexão. Eu não estou aqui para impor a minha opinião. Convido você para um debate franco e honesto. Um grande abraço e até o próximo vídeo.